Fala aí pessoal, continuando agora com o nosso curso de HTML e CSS gratuito. Nessa aula a gente vai falar sobre Media Queries e como que a gente ajusta o nosso site para dispositivos com tamanhos de telas diferentes do que você está vendo aí na sua tela nesse momento. A gente vai fazer esse teste utilizando o próprio Google Chrome, né, que é aquela parte responsiva. Eu vou te mostrar aqui na aula, você vai entender. Ou também você pode simplesmente diminuir e aumentar seu navegador para você ver essas breakpoints que a gente também vai falar na aula sendo aplicados aí no seu CSS. Eu não vou falar sobre tudo que tem para se falar sobre Media Queries, porque isso aí daria um curso por si só. Mas a gente depois, lá na frente, vai montar um site juntos, que eu já te mostrei em aulas anteriores, que é aquela landing page, e a gente vai aplicar várias Media Queries naquele site também, para a gente deixar o nosso site responsivo. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso para você entender melhor. Vou deixar os links também das documentações oficiais do MDN e do W3 Schools na descrição do vídeo aí para você acessar e ler, que tem muito assunto para falar sobre isso. Nessa aula a gente vai cobrir só a superfície aqui desse assunto, beleza? Só para a gente entender o começo aqui, o que são Media Queries e como que elas funcionam, eu retornei aqui o nosso Float, a nossa aula de Float. Lembra que a gente montou uma gridzinha lá na aula de Float? Então, nessa aula de Float aqui, eu vou aplicar Media Query, que aqui vai ser um exemplo onde eu aplicaria realmente no mundo real Media Query. Porque que acontece? Se eu estou com a minha tela desse tamanho, 3 colunas aqui na minha grid, que a gente já montou lá naquela aula de Float, repetindo, 3 colunas é suficiente. Inclusive, eu esqueci de voltar o padding aqui da lateral, mas releva isso aqui. 3 colunas aqui seria relevante, né? Seria visível, né? Fácil de visualizar, fácil de navegar. Mas acontece o seguinte, pode ser que eu esteja numa tela muito pequenininha e que 3 colunas já vai começar a ficar muito custoso de ver o conteúdo. Por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse um conteúdo aqui dentro, ele ia ficar muito fininho aqui, muito feio, na verdade, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar uma Media Query aqui no CSS e colocar uma condição, ou seja, falando, se a tela for menor do que tantos pixels, aí ao invés de 3 colunas, eu poderia querer ter 2 colunas. Aí na divisão aqui eu estou usando 100%, né? Então 3 colunas, no caso de 100% eu poderia, de 2 colunas eu poderia colocar 50%, então fica 2 colunas. 2 colunas, a tela ficou menor ainda, ficou muito pequenininha. Ah, eu quero só uma coluna. Então, se a tela for diminuindo, à medida que a tela diminui, eu aplico alguma regra de CSS de maneira condicional. Beleza? Então, eu vou voltar aqui para o meu 33% e imagina o seguinte. Se eu quero mirar um dispositivo que tenha tela de 320 pixels, eu posso vir aqui no meu Developer Tools, está aberto aqui já, e marcar aqui a telinha de Device Toolbar aqui para ele virar um dispositivo móvel. Só para a gente conseguir mover a tela bem pequenininha aqui, porque fica mais fácil aqui no caso. Então, eu tenho 3 colunas nesse caso. E aí, suponha que eu esteja num iPhone 5 SE. A largura de tela dele aqui, ó, é 320 pixels, no caso. Então, 3 colunas aqui vai ficar muito difícil de ver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma Media Query. Eu vou falar @media. E daí aqui podem vir várias coisas, no caso. Eu posso especificar... a Media Query pode ser tanto simples, no caso, que é o que a gente costuma mais utilizar para ficar mais fácil de entender, mas você pode colocar coisas mais complexas. Por exemplo, você pode colocar only para ser aplicado somente no dispositivo, and, a gente vai usar and aqui. Você pode também negar uma Media Query, falar, olha, se a tela não for desse tamanho, faça isso, beleza? Ou você pode também utilizar o OR. No caso do OR, você vai utilizar vírgula para separar as Media Queries. A Media Query mais simples possível que a gente pode utilizar é desse jeito aqui no caso, ó. Então eu falo o seguinte, Media, e aí eu já passo de cara a minha condição. Olha, se a largura máxima do dispositivo, max width do dispositivo for, por exemplo, 320 pixels, aí vem um CSS aqui dentro. Beleza? Então, um CSS que vai vir aqui dentro é um CSS que eu vou usar para sobrescrever um outro CSS que eu já fiz. Então, esse CSS aqui, ó, é o que eu estou usando. E aí, aqui cabe um adendo interessante. Eu estou fazendo o site voltado para desktops. E aí, eu estou sobrescrevendo esse site para mobile.
Então eu tô fazendo, entre aspas, desktop first, beleza? Mas tem um padrão que a gente utiliza também no CSS, que seria mobile first. Então a gente faria o site para mobile, e daí sim a gente sobrescreveria as regras aqui para desktop, beleza? Só que eu tô fazendo o contrário disso. Então, para isso, eu vou pegar essa regra, esse seletor aqui, e aí vou colocar o seletor aqui dentro, ó, beleza? Então, dentro dessas chaves da Media Query, isso aqui que está aqui dentro só vai ser aplicado quando essa condição aqui for verdadeira, ou seja, a largura máxima da tela do dispositivo é 320 pixels. Aqui, no caso, está de 0 a 320 pixels. Então, de 0 a 320 pixels, eu quero uma coluna só. Então, na minha conta, ficou 100%. Beleza? Então eu coloco aqui 100%. Se a gente olhar aqui agora, a nossa grid tem somente uma coluna. E isso vai ficar muito mais agradável de ser visto em dispositivos móveis. Se eu voltar aqui o meu para responsivo, você vai ver que se eu for diminuindo aqui, ó, quando chegar ali a largura a 320 pixels, ele vai quebrar, vai fazer o breakpoint. Ou seja, ele vai entrar nessa condição e aí ele vai aplicar a minha regra de CSS, ó. Aqui e aqui, aqui e aqui. Mas não termina aí, por exemplo. Agora, nesse caso aqui, ó, um pouquinho a mais de 320 pixels, ainda está muito pequeno. Então, eu gostaria, por exemplo, não estou falando que vai ser assim, mas depende. Às vezes eu só faço um breakpoint de, sei lá, 800 pixels para baixo, já cai para mobile. Entendeu? Então, tudo que for mobile, tablet, mobile, já vai pegar essa condição aqui. Beleza? Mas aqui eu estou fazendo como exemplo, eu quero colocar duas colunas aqui, quando tiver mais de 320 pixels. Porém, agora eu tenho que pensar por conta do seguinte. Eu já tenho uma regra sendo aplicada para 320 pixels. Então, agora eu quero uma regra de 321 até 768. Beleza? Para isso, eu vou utilizar uma condição AND. E aí, aqui no MediaType aqui que eu estou utilizando, se você observar, eu vou deixar as documentações para você ler, porque como eu te falei, tem muita informação aqui. O MediaType que eu estou utilizando aqui é all, beleza? Então, para todos os dispositivos, mas você pode ser específico. Eu quero uma TV, por exemplo, como tem aqui em algum lugar, TV. Eu quero uma screen, que seria, todos os navegadores usam screen, ou eu quero print, que seria para impressoras, no caso, beleza? Quando eu for imprimir uma página, eu quero que aplique uma Media Query. Enfim, eu posso utilizar isso. Para isso, seria só eu colocar aqui, ó, screen, aí eu tenho que colocar and, a condição que eu estou colocando. E eu posso também utilizar operadores aqui. Por exemplo, only screen seria somente para screen, not screen não aplicaria em screen e assim por diante. Beleza? Mas, como eu te falei, geralmente a gente quer uma condição mais simplista assim, a não ser que você queira uma coisa muito específica. Fazendo uma interrupção rapidinha aqui no vídeo, só para te falar para você se inscrever no canal. Se tiver inscrito, confere se está realmente inscrito mesmo, marca aquele sininho e dá um joinha nesse vídeo. Isso é super importante para quem cria conteúdo, saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Bora de volta pro vídeo. Beleza, então para a gente fazer a outra condição, eu vou duplicar essa Media Query. Eu vou falar, olha, agora eu quero min width de 321 pixels. Ou seja, nesse caso específico, eu estou falando aqui, ó, a largura mínima da tela tem que ser 321 pixels para essa regra aqui ser aplicada. Então, ele vai aplicar uma regra aqui, por exemplo, de 50% para ficar com duas colunas. Então, quando eu passar de 320 pixels, essa regra aqui vai passar a ser aplicada, no caso. Só que eu tive um problema, porque agora o meu site inteiro, mesmo que a tela for enorme, 1850 pixels, eu só tenho duas colunas. Então aqui eu vou ter que aplicar um AND aqui no caso para falar o seguinte, ó. Eu quero entre 321 e 768 pixels. Então, Media Query min width 321 pixels and max width, ou seja, a largura máxima tem que ser até 768 pixels. Então agora eu fiz uma condição que vai de 321 até 768 pixels. Se eu voltar aqui, ó, e aumentar um pouquinho, você vai ver que passou de 768 pixels, ele considera as três colunas, que é o que eu já tinha aplicado aqui anteriormente aqui, beleza? Nessa regra aqui. Então é basicamente assim que a gente faz as condições. Eu quero colocar mídia, aí eu posso falar o tipo. Aqui no caso, se eu deixar assim, vai ficar como se fosse mídia, se eu não me engano, all. No caso aqui, and no caso aqui, isso aqui, beleza?
Então, estou falando que seria para todos os dispositivos, somente aplica essas condições aqui. Beleza? E aí eu poderia ir montando as minhas Media Queries, colocando o CSS que eu preciso dentro desse tamanho de tela aqui, no caso, dentro da Media Query aqui. E aí eu estou sobrescrevendo, e isso é importante saber, que eu estou sobrescrevendo uma coisa que eu já escrevi. Inclusive, se eu tirar isso daqui, ó, em algum momento eu perco o meu CSS, ó, porque agora a tela não caiu em nenhuma dessas duas condições aqui, porque a tela tem 800 pixels e eu não tenho uma width aqui falando. Beleza? Então eu posso criar para isso também. Por exemplo, agora eu quero que a tela de 769 pixels aqui, por exemplo, a tela vai acima de 700, vou colocar 769 pixels, que seria aqui a largura mínima, então acima disso, até, por exemplo, 1200 pixels. Então, até 1200 pixels, eu posso utilizar, por exemplo, 3 colunas, 33,33%. Então, se a gente for aumentando, ó, ele vai chegar nessa condição aqui e agora vai sempre manter nessa condição. E aí, ó, você viu que eu deixei até 1200. Se eu passar de 1200, eu não tenho nada segurando isso aqui. Então, eu posso criar uma falando, olha, a partir de 1200 pixels, então min width 1200 pixels, e aí eu não vou pôr um end, ou seja, qualquer tela maior que 1200 pixels vai ser 4 colunas, por exemplo. Nesse caso vai ser 100% dividido por 4, no caso, então eu tenho 4 colunas aqui. Beleza? Então fica super interessante, porque agora, ó, a minha tela, se a minha tela fosse, por exemplo, de, sei lá, 2160, se eu não me engano, é 4K. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 4 colunas. Se eu for diminuindo, a partir do momento que a minha tela chegou a 1200 pixels, eu vou ter 3 colunas, ó. Vou descendo, 3 colunas. Aí, a partir do momento que eu chegar a 768, se eu não me engano, a gente vai ter 2 colunas. E a partir do momento que a minha tela ficar muito pequena para dispositivos móveis, eu chegaria a uma coluna só, beleza? Só que aqui ó, ainda fica muito pequeno, tá? Só para você reparar, caso você tenha reparado isso, esse tamanho aqui ó, ainda fica muito pequeno. Se eu fosse fazer, eu faria de 768 para baixo, já pode ser uma coluna só, no caso. Ou aí, vai depender do seu design. De todo jeito, vai depender do que você está montando aqui. Aqui no caso das grids, aqui, ó, abaixo de, por exemplo, 500 pixels, vamos ver se tem um breakpoint aqui, ó, 568 pode ser. Abaixo de 568 pixels já pode ser uma coluna só. Então a gente pode fazer isso aqui, ó, mudar essa primeira aqui para 568. Então agora abaixo de 568, no caso aqui era para ser uma coluna só, mas parece que ele não foi aplicar. Ah, tá, porque eu tenho uma outra regra aqui. Não, a gente não pode esquecer de mudar as outras regras também, né? Então mudei ela aqui. Então voltando, ó, aqui agora fica legal, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho 4 colunas numa tela muito grande, 3 colunas numa tela mais ou menos e 2 colunas numa tela menorzinha. E se descer abaixo de 568 pixels, eu já tenho uma coluna só, beleza? Então, o meu site agora, ele engloba qualquer tipo de dispositivo, qualquer tipo de tela aqui no caso. E aí, no Media Query, eu posso também falar orientação do dispositivo, tem várias coisinhas aqui, ó. E eu vou deixar o link dessa documentação para você ler, que está em português aqui. Vou deixar aqui no W3 School, sempre em inglês aqui no caso, mas aqui tem algumas coisas mais, assim, uma lista, por exemplo, de Media Features que você pode utilizar, que eu estava utilizando ali o Min Max Width, né, no caso. Mas tem várias outras coisas que você pode utilizar. Além disso, você também pode usar aqui o Developer Tools, marcar a caixinha aqui do device aqui, né, Toggle Device Toolbar, para ativar marcado, para desativar desmarcado. E aí, quando eu ativo, eu tenho alguns dispositivos já aqui. Por exemplo, posso testar no Moto G4, no Galaxy S5, no iPhone SE. Nesse caso, a gente vai ter sempre uma coluna só, né, no caso. E no iPad, a gente já tem 2 colunas, ó, 768 pixels. E no Surface Duo aqui, não sei, a gente só tem uma coluna porque ele é menor. E você também pode colocar aqui algum dispositivo, editar aqui e criar algum dispositivo customizado ou marcar algum outro dispositivo que já esteja aqui. Além disso, você também pode colocar aqui, ó, em responsive, e aí você mexe na tela do jeito que você quiser, porque aí você consegue ver como que ficaria em telas
talvez até maiores que a sua. Por exemplo, a minha tela aqui tem 1920 de largura, mas eu poderia testar numa tela que tem 2160 pixels, que, se eu não me engano, é a tela de 4K. Beleza? Inclusive maior, 3.000 pixels, aqui eu coloquei 300, 3.000 pixels, você pode ir testando isso daqui, é super interessante, beleza? Então é basicamente isso que a gente precisa para a gente aplicar breakpoints, é basicamente colocar um Media Query e as regras de CSS dentro dessa Media Query, sobrescrevendo talvez outras regras que a gente tenha criado anteriormente, beleza? Vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!